Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fé ou Fideísmo do pastor Gilberto Tais. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E para você que ainda não é seguidor do canal, então se inscreva aí no canal no YouTube. Você encontra tanto como Fé ou Fideísmo, ou então como Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S. Para aqueles que têm Instagram, e se quiser seguir o pastor Tais também no Instagram, é Gilberto Tais, @Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S. Como nas demais quinta-feiras passadas, hoje nós estaremos mais uma vez analisando, estudando um ponto em específico no livro do Apocalipse, dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. Se você não assistiu os outros comentários, então você procura aí no canal, volta aí alguns vídeos e você vai ter acesso aos outros comentários que foram feitos aqui, ok? Pelo pastor Tais. O tema desta semana é: temam a Deus e deem glória a Ele. E só lembrando mais uma vez, como já tenho falado, não se esqueçam que esta preciosidade já está lá na loja da CPB, na Casa Publicadora Brasileira mais próxima de você, esperando você, ok? Esse livro, As 3 Mensagens Angélicas, saiu do forno recentemente. E para você que mora aí no Ceará, no estado do Ceará, ou na cidade de Fortaleza, na grande Fortaleza, corre lá, pega o seu. Aproveita e diga: olha, foi o pastor Gilberto Tais quem recomendou e por isso eu vim aqui buscar o meu. Combinado? Então corre lá. É bom que você já pega ali o seu livro e já leva para casa, né? Esse negócio de ficar esperando pelo correio é ruim. Mas se não tiver outra alternativa, é melhor do que nada. Então, fique atento, corra atrás do seu, pegue o seu e estude, grife, marque, rabisque. Quanto mais você rabisca, quanto mais você marca, mais você aprende. Combinado? Então corre lá. A lição desta semana vai falar sobre temam a Deus e deem glória a Ele. O texto principal é Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Duas coisas a considerar. Primeiro, o texto está fazendo referência aos santos que foram ou que estão sendo remidos no mérito de Cristo. E quando diz aqui está a perseverança dos santos, o próprio texto ele responde quem são esses. Quem são esses santos? E a resposta contempla duas situações. Primeiro, esses santos que são aqui mencionados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E além de guardar os mandamentos de Deus, eles têm a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Ok? É o seguinte, amigos. O tempo em que estamos vivendo é um tempo muito hostil, duro para aqueles que professam a fé cristã. Nós estamos caminhando ano após ano para uma espécie de ditadura contra o cristianismo. Lentamente nós vemos, embora nesses últimos anos tenha sido um pouco mais rapidamente, mas nós temos visto uma crescente onda anticristã. Na verdade não é bem anticristã, mas antimoralidade cristã. Porque o cristianismo deixa de ser um problema para a sociedade contemporânea, especialmente no mundo ocidental, se esse cristianismo não for um cristianismo moral. E o grande entrave, o grande problema, como eu posso dizer, a casca de banana para todo esse contexto de conflito entre essa nova cultura, esse mundo progressista e o cristianismo é justamente os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a lei de Deus que mostra a cara
da vida cristã, que mostra o caráter do autor do cristianismo, que determina os valores, os princípios que vão solidificar, embasar o que nós chamamos de moralidade cristã. Então, o grande embate entre o bem e o mal envolve a lei de Deus e a lei dos homens. A lei moral de Deus e a lei imoral da humanidade. A imoralidade versus a moralidade. Então, se existir alguma igreja evangélica, alguma igreja cristã de modo geral, não importa qual seja, se existir uma igreja cristã que não leva em consideração os 10 mandamentos como norma de vida, esse cristianismo ele tem a bonificação, a aprovação do mundo. Mas se o cristianismo persistir em defender um tipo de conceito moral em que apele para mudança de vida, que apele para um padrão de comportamento, como, por exemplo, o padrão de família, o padrão de sexualidade, o padrão que envolve especialmente os elementos que mais estão em conflito em nosso tempo, se existir um cristianismo que sustente, que ainda mantenha esse tipo de padrão, então esse tipo de cristianismo será dejetado pela sociedade, será expurgado pela sociedade, entrará em conflito com essa nova cultura, essa nova onda que tem se levantado aí no mundo afora, especialmente no mundo ocidental. Por que você acha que foi necessário Deus destruir o mundo com um dilúvio? Por que você acha que foi necessário Deus destruir Sodoma e Gomorra com fogo? Por que você acha que esses conflitos mais intensos, onde há uma intervenção divina, por que eles aconteceram? Aconteceram por causa do ápice da imoralidade, o ápice do mal. E o ápice do mal não é, o ápice da imoralidade que eu estou me referindo não é tanto da prática da imoralidade. Porque existem 2 pontos. A prática da imoralidade massificada, né? E 2 pontos que faz com que a taça da misericórdia de Deus transborde. Primeiro, tem que acontecer essas 2 coisas. Foi o que aconteceu no tempo do dilúvio, foi o que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra. Vamos lá. 2 coisas precisam acontecer para que a taça da misericórdia de Deus transborde e ele intervenha sobre o mundo. Primeiro, tem que a humanidade está num nível de degradação muito, muito ampla, muito profunda. Uma imoralidade, assim, assustadora. E segundo, a intolerância para aqueles que não querem viver nesse tipo de imoralidade. A ditadura da imoralidade. Foi o que aconteceu no tempo de Noé, foi o que aconteceu no tempo de Sodoma. Lembra no tempo de Sodoma que os homens ali, os povos, invadiram a casa de Ló? Lembra disso? E queriam obrigar determinadas práticas imorais ali, a ponto até mesmo, envolvendo até mesmo os anjos que ali estavam presentes, embora em forma humana. Então, quando há, ao mesmo tempo, essas 2 coisas, primeiro, uma imoralidade que sobrepuja a racionalidade, a nossa inteligência, o bom senso. Porque existe um tipo de imoralidade que é previsto, mas existe aquela imoralidade que ela ultrapassa de todos os limites. E segundo, quando há uma ditadura dessa imoralidade, quando há uma imposição dessa moralidade sobre os demais que não querem viver esse tipo de imoralidade, esse é o momento que Deus intervém. E o mundo atual está caminhando nesta direção. Então a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse capítulo 14, elas são muito autênticas, reais para os nossos dias. Se existe um momento na história que precisa muito da proclamação dessas mensagens, esse tempo é o hoje, é o agora, né? Por isso o texto fala da perseverança dos santos, porque não é fácil você viver num contexto tão hostil como esse que vivemos e que vai, obviamente, piorar muito. Por isso fala a perseverança dos santos. E se foram perseverantes ou se estão sendo perseverantes, é porque não é fácil, não tem sido fácil, tem sido muito hostil, muito difícil. O que significa a expressão temer a Deus de Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7? Qual o significado? O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. E dentro desse contexto de desmascaramento, nós temos a adoração a Deus, nós temos o temor para com Deus e temos também o oposto disto, a desonra a Deus, não é?
Mas temer a Deus, a palavra temer no grego, phobel, significa várias coisas. Por exemplo, claro, é que elas juntas transferem o mesmo sentido, ou reconhecem o mesmo sentido. Primeiro, reconhecer a autoridade de Deus. Quando você reconhece a autoridade de Deus, esse é temor a Deus. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a onipotência de Deus, reconhecer a onisciência de Deus, reconhecer a onipresença de Deus, reconhecer a profundidade do amor e da bondade de Deus. Tudo isto, todo esse reconhecimento expressa o temor, a ideia de temer, de reconhecimento de sua grandeza em todos os sentidos, em todas as esferas, do que de fato é Deus, do que ele é como ser, do que ele é como divino, do que ele é como Deus, do que ele é como legislador. Então, reconhecer a sua autoridade, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua onipotência, onisciência, onipresença, reconhecer a sua bondade, o seu amor, esse reconhecimento é uma demonstração de temor, phobel, do grego. Ela transmite a ideia de, também, nessa relação de humanidade e Deus, transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador e total rendição à sua vontade. Todo esse reconhecimento, né, por reconhecer que ele é Deus, deve transmitir essa ideia de lealdade, de fidelidade abundante, absoluta ao Criador e total rendição à sua vontade. Ok? E a essência do grande conflito, como o próprio autor declara, a essência do grande conflito gira sempre em torno da submissão a Deus ou a submissão ao egocentrismo de Satanás. E vivemos numa era profundamente egocêntrica, onde as pessoas não querem viver as regras, as normas de outra pessoa. Aí eu entro na questão do temer e obedecer a Deus. Por quê? Porque obediência é uma palavra em desuso em nossos dias e profundamente impopular. E não é somente para com Deus ou para com a igreja. Observe, por exemplo, é comum hoje a deslealdade às leis de uma escola. Muitos alunos hoje eles querem construir a sua própria regra estudantil. Eles não querem se submeter às regras, às leis internas de uma instituição escolar. A juventude de hoje, as pessoas de hoje não querem mais obedecer aos oficiais, os militares que eu digo, a polícia. Eles não admitem mais estar sob a tutela de um regime de leis, de regras, de manutenção, de manual de vida. Os mais novos hoje não respeitam os mais velhos. Os filhos de hoje, muitos deles não respeitam mais a autoridade dos seus pais. Eles querem construir a sua própria ideia de liberdade. Eles querem estabelecer a sua própria legislação como filho e não seguir a legislação de seus pais. E essa cultura da deslealdade, antinomista, anti-lei, ela acaba influenciando o próprio meio cristão, a própria religião cristã. E a gente vê esses elementos de insubordinação, de insubmissão à igreja e a Deus. Eu não estou falando de submissão ininteligente ou irracional. Estou falando de submissão espiritual, naquilo que de fato é norma espiritual. E por isso há um desrespeito aos sacerdotes, aos pastores, às leis de uma igreja, às regras, ao manual de uma igreja, ao manual de igreja, e também, obviamente, há uma insubmissão à vontade de Deus, à lei de Deus. Ok? E claro, como eu já falei, esse é um problema também para o cristianismo em sua questão moral. A questão moral do cristianismo ela se torna hoje uma pedra no sapato para muitos de nosso tempo lá fora e também para muitos que vêm para a igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja, com o tempo acabam criando uma aversão às regras, às leis e à moralidade, à própria moralidade cristã. Um exemplo clássico disso é hoje o conceito de sexualidade, por exemplo, de família. A Bíblia apresenta um elemento como princípio, como base de família e de sexualidade. Mas, pasme, existem cristãos que estão hoje batalhando contra, vivendo contra, pregando contra um princípio que é essencialmente bíblico.
né? Então o conflito hoje vive entre temer a Deus, obedecer a Deus e não temer a Deus, ou seja, não obedecer a Deus. O princípio, de modo geral, a base, o alicerce para a essência da cultura de hoje, das pessoas de hoje, que nascem nessa geração de hoje, o conflito gira em torno de temer a Deus, obedecer a Deus e não temer a Deus, ou seja, não obedecer a Deus. E o próprio autor destaca que temer a Deus é uma atitude de respeito, reverente, que nos leva ao princípio da obediência. Não é à toa que a desobediência começou onde? Onde? No céu. E ela ultrapassou os limites do céu. E nós vivemos nesse dilema, nesse grande impasse entre obedecer a Deus e obedecer às nossas paixões. Entre obedecer a Deus e obedecer os nossos desejos carnais. Obedecer a Deus ou obedecer às nossas ambições. Obedecer a Deus ou obedecer às leis que nós criamos através, pela ótica, pelo filtro da cultura. Não. O filtro tem que ser a palavra de Deus. A ótica tem que ser da palavra de Deus e não da cultura, de forma alguma. Porque a palavra de Deus permanece para sempre, como já destacava Isaías capítulo 40, verso 8. A palavra de Deus, em outras palavras, a verdade de Deus, ela permanece para sempre. Ela não está à mercê do aspecto ou do filtro ou da ótica da cultura. A palavra de Deus está acima de qualquer cultura, de qualquer elemento humano. Por isso o profeta diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. É um texto escrito lá no Antigo Testamento e ele soa como uma profecia que independe do tempo. Para sempre significa que independe de passado, independe de presente, independe de futuro. Ela permanece. Em outras palavras, a verdade de Deus, ela sobrepuja o tempo, ela está acima do tempo. A verdade de Deus é imortal, é eterna. E ela não está condicionada ao tempo, ou seja, não está condicionada à cultura e nem aos nossos caprichos pessoais, os nossos desejos pessoais, as nossas ambições pessoais. Bom, uma vida centrada em Deus é consequência de uma vida que teme a Deus. Que teme a Deus. E para isso é necessário entender a lógica onde tudo começa, onde tudo se inicia, que é a mente, o pensamento. Em Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Se quisermos criar uma cultura, a cultura espiritual na nossa mente, no nosso comportamento, em nossas atitudes, se nós quisermos, se a gente tiver interesse, se esse é o interesse seu, do seu coração, em estabelecer uma cultura antimundana, anticultural, uma cultura que seja a cultura celestial, a cultura da verdade de Deus que permanece para sempre, eu preciso iniciar esse processo aqui, na minha mente. Pensar nas coisas que são do alto. E segundo, como diz Romanos capítulo 12, renovar a nossa mente. Por que há um apelo paulino para a renovação da mente? Porque Paulo sabe que tudo começa no pensamento. Há um padrão mental que o mundo tenta impor sobre você. E é por isso que tem pessoas que hoje estão se colocando contra verdades da Bíblia, porque o padrão mental criado, elaborado, construído nessa pessoa é um padrão que não é o padrão espiritual, que não é o padrão da revelação divina, que não é o padrão do está escrito, do sopro divino, da palavra que é de Deus, da escritura sagrada. É o padrão dos seus desejos, é o padrão da sua carnalidade, é o padrão dos seus pensamentos mundanos, é o padrão de um espírito mais cultural e progressista, ou de um padrão de regras, de manual de vida do próprio indivíduo, e não o padrão mental daquele que está no coração de Deus, na mente de Deus. Por isso que a gente vê Satanás e o mundo perseguindo ferozmente as crianças de hoje, porque Satanás sabe que para projetar um adulto que desonre a Deus, que não tema a Deus e que não obedeça a Deus, cria esse princípio da desobediência, cria o princípio antinomista, cria o princípio de supervalorizar mais o ego e as necessidades pessoais, as ambições pessoais, os desejos pessoais, do que honrar a Deus. Então, é por isso que eles têm
a missão, o senso de missão, a luta, a guerra, a batalha de doutrinar as crianças num padrão mental que seja oposto ao temer a Deus. Deus quer que a nossa mente seja renovada. Por isso Paulo descreve, por isso Paulo fala renovação da mente. O pensamento do céu deve prevalecer em nossa mente e nosso coração. A atmosfera do céu é o que deve circundar a nossa vida a cada dia, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Por quê? Porque a questão central no grande conflito aqui na Terra é uma batalha que está na mente. Ellen White escreveu que o campo de batalha é a mente humana. O alvo, tanto do Espírito Santo quanto de Satanás, é a nossa mente. Deus quer atuar em nossa mente, em nosso coração, para criar em nós um sentimento que seja contrário ao mundo. Mas Satanás, com seus anjos, eles querem criar em nós um sentimento que seja contrário a Deus. Ouviu isso? Enquanto que o Espírito Santo está tentando criar uma cultura mental em nós anti-mundo, Satanás está tentando criar uma cultura mental em nós anti-Deus, anti-céu, anti-verdade. Então a batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal para o controle absoluto dos seus pensamentos. Reinará no seu coração quem dominar os pensamentos. Se é o Espírito Santo ou se é Satanás. Se é Deus, se é Satanás. Se é Cristo, se é o inimigo de Jesus. Ou seja, novamente, quem triunfará no seu coração? Grave essa frase, por favor, e diga ela lá na sala, lá na classe, no sábado. Quem triunfará sobre o seu coração? Quem colocará o trono no seu coração? Simples, quem conseguir dominar os seus pensamentos, transformar os seus pensamentos, criar um padrão mental nos seus pensamentos. Simples assim. Então, o que devemos? Dar glória a Deus. E de que maneira nós damos glória a Deus? Nós damos glória a Deus pelo menos de duas maneiras. Primeiro, através do caráter. É isso mesmo, através do caráter. Lembra que em João capítulo 1 diz que a glória do Filho unigênito do Pai que foi vista, a glória do unigênito do Pai que foi vista. Ellen White um dia foi indagada a esse respeito e perguntaram para ela o que é a glória de Deus. Ela respondeu: a glória de Deus é o seu caráter. Lembra que Moisés pediu para ver a glória de Deus? E Deus passou atrás de Moisés, mostrando apenas a pálida sombra de sua glória, e ele saiu com o rosto iluminado. O próprio contexto ali da narrativa vai dizer que Moisés viu a bondade de Deus. Então, primeiro, como é que nós damos glória a Deus? Primeiro, permitindo que o Espírito Santo lapide o caráter de Cristo em nós. O seu caráter em nós. Fazendo com que ele seja o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. Lembra que Paulo escreveu: não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Essa é uma maneira de dar glória a Deus, permitir que Jesus viva através de você, através de suas atitudes, através dos seus pensamentos, através em tudo em você. Jesus precisa ser a essência da sua vida em tudo. Então, permitir que o caráter de Deus, o caráter de Cristo, ele seja lapidado em você. Você sendo substituído, o seu caráter sendo substituído pelo caráter de Cristo. Isso é dar glória a Deus. E segundo, cuidando do templo do Espírito Santo. Cuidando da mente, cuidando do corpo, cuidando do seu espiritual. Não é isso? O autor, inclusive, até diz assim, observe uma coisa interessante que ele falou. Quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele. Com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nosso entretenimento e nossa interação com os outros. Glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso de fazer sua vontade. Isso é ainda mais importante à luz do juízo final de Deus. Para a gente chegar nos finalmentes, quem serão os vencedores do Apocalipse? Eu termino falando sobre a visão de Asaf. Lembra que Asaf entrou em conflito? Ele escreveu uma música, ele criou uma música falando do seu conflito, do conflito espiritual que ele viveu.
Está no Salmo 73. Não temos ali a partitura, mas temos a letra da música. E Asaf, ele começa de uma forma bem melancólica, destacando a sua crise. Eu invejava os ímpios, dizia ele. Por quê? Porque os ímpios prosperam, os ímpios parecem que têm vida fácil, os ímpios que não dão glória a Deus, que não honram a Deus, que não temem a Deus, parece que eles estão sempre prosperando, sempre bem de vida. E eu e os demais pobres, miseráveis, que não temos as mesmas oportunidades que eles, estamos sofrendo, estamos nos angustiando a cada dia. Ele destaca que parece que quando ele se levanta, cada manhã já se levanta hostilizado pela vida, maltratado pela vida, enquanto que os ricos, os soberbos, estão lá prosperando e mesmo blasfemando de Deus. Enquanto eu sou fiel, enquanto eu sou leal, enquanto eu dou glória a Deus, embora a minha vida seja uma vida de glorificação, de temor a Deus, eu vivo em intenso sofrimento. É mais ou menos essa ideia da melancolia de Asaf. Mas a partir do verso 16 acontece algo surpreendente. Ele diz assim: e eu sofria, eu era hostilizado até que entrei no santuário de Deus. E eu então percebi qual seria o fim deles. Eu acredito particularmente que Asaf recebeu uma visão. No meio da sua melancolia, quando ele entra no santuário, ele então olha o futuro, contempla o futuro e percebe uma coisa. Ele descobre que no futuro, quem estará lá na glória, com Cristo, com Deus, desfrutando de juventude eterna? Quem? Ele e os demais que foram fiéis, mesmo em meio à tempestade da vida, mesmo em meio à hostilidade da vida. Eles, Asaf, penso eu, ele viu o povo de Deus sofrido, angustiado, porém agora vivendo na glória, desfrutando de juventude eterna ao lado de Deus. Mas quem ele não viu no céu? Quem ele não viu? Ele não viu aqueles, os ímpios, que embora pareciam ter vida fácil, simples, abundante, próspera, embora demonstrassem não padecer com a hostilidade da vida, com os problemas da vida, mas são esses que Asaf não viu no céu, porque eles viveram uma vida de desonra a Deus, de infidelidade para com Deus, uma vida de constante atitude de ignorar a verdade e a vontade de Deus. Esses não foram vistos na visão de Asaf, na eternidade, desfrutando juventude eterna. Por isso que eu sempre falo, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Nunca se esqueça que se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. O autor destaca: podemos vencer porque Cristo venceu por nós. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso por nós. Podemos triunfar sobre os problemas da vida, as tentações da vida, porque Cristo triunfou. E agora nos concede gratuitamente o seu mérito, para que a gente também seja vitorioso, o seu poder, para que a gente seja vitorioso. Então, confiando em Cristo, nós também podemos ser mais que vencedores. Mais que vencedores. Jesus é o nosso tudo em tudo. Em tudo. E a mensagem dos 3 anjos, e as mensagens desses 3 anjos, foram escritas também para falar para você, para você olhar para o céu com brilho nos olhos e compaixão no coração, porque a sua vitória, a sua coroa da vitória já está lá guardadinha com o seu nome escrito. Então, meu querido, perseverança. Lembra do texto de Apocalipse capítulo 14, verso 12? Perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, ou seja, porque não foi fácil, foi difícil, mas eles não desistiram. Então, não desista nunca. Lembre-se, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Foi um prazer estar com vocês. Vamos fazer uma oração? Pai querido, que a tua graça e a tua bondade seja sobre todos que assistiram esse comentário. Que o teu Santo Espírito inunde o coração de todos eles com perseverança e com esperança. Derrama teu Santo Espírito sobre as nossas famílias também, Senhor. Salva a nossa família, é o que suplicamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém
Amém. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.